Como é viver da escrita? Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês acompanham o meu trabalho antes do YouTube, mas eu já vivi da escrita durante 4 anos, só da escrita, só da venda de livros. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês como é a sensação de viver apenas dos seus livros. Eu sei que é uma possibilidade para poucos, nem todo mundo consegue fazer isso, muito menos no Brasil, onde o livro vende muito pouco. Mas se você conseguir, é bem provável que você sinta algumas das coisas que eu senti também. Eu não fiz sucesso com escrita literária, eu não fiz sucesso com romances ou com os contos, que são aquilo que eu gosto de fazer de fato, que realmente me empolga, que eu gosto de escrever e que eu me sinto competente de fato para fazer aquilo. O meu sucesso literário, que vendeu muito livro, foram meus guias de viagem. Eu morava em Nova York ainda, eu criei um blog de viagens lá, que era para dicas econômicas de Nova York, e esse blog ele se tornou um fenômeno de visitação. Apareceu na imprensa, apareceu nos jornais, apareceu na televisão, apareceu na TV Globo, apareceu na Bandeirantes, no SBT, foi para todos os jornais do Brasil. Quando esse meu trabalho com viagens estourou e se tornou muito popular, o meu livro vendeu muito mesmo. Isso em algum ponto me permitiu viver apenas da escrita. Larguei minhas outras atividades e vivi apenas da venda dos livros, durante 4 anos, entre 2010 e 2014. Então, como é a sensação de fazer isso? Primeiro, uma sensação de realização, você ter atingido uma meta. Eu sempre sonhei, mas nunca imaginei que fosse possível viver apenas da escrita. Então, quando isso ocorreu, e só ocorreu porque era um livro independente, porque eu ganhava 100% do preço de capa, o livro custava R$ 34 e tudo era meu, 100% era meu, então a renda era muito maior. Se fosse por uma editora comercial, esse mesmo livro custaria R$ 34 e eu ganharia R$ 3,40 por exemplar. Ou seja, eu precisaria vender muito mais exemplares para poder ganhar alguma renda com isso. Então, como eu disse, eu só consegui porque era independente e porque eu tinha um grande público. O meu blog chegou a ter 600 mil, 700 mil leitores por ano. Então era muita gente acompanhando o trabalho e muita gente comprando também esse livro. Foi numa época de grande prosperidade no Brasil, né, de crescimento econômico, então muita gente ia viajar para Nova York. Acho que recebia 250 mil turistas brasileiros em Nova York por ano, então era muita gente, realmente foi um público enorme que consumiu e que me permitiu viver da escrita. Então isso foi uma grande satisfação, foi uma sensação de reconhecimento, de aparecer no jornal também, é muito legal, você vê tua cara lá no jornal, na rádio, sabe? Então isso foi uma grande sensação de vitória e satisfação. Por outro lado, não é o gênero que me empolga, não é o gênero que, sabe, que eu curto tanto assim. A princípio era divertido escrever sobre viagem, sobre turismo, mas a partir de um tempo, depois de uns anos, daí já perdi um pouco, sabe, a empolgação e foi se tornando um trabalho mais monótono, mais chato, sabe? E isso para mim, assim, eu gosto de ter um trabalho que tem um ponto final. Eu gosto de escrever um romance, toma lá 2, 3 anos da minha vida e acabou, sigo adiante para outro trabalho. No caso do guia de viagem, é um trabalho constante, perpétuo, sempre voltando para ele, sempre revisando as dicas, sempre pesquisando de novo os mesmos locais para poder atualizar, sempre escrevendo novos destinos. Então isso para mim, sabe, é uma linguagem muito monótona, uma linguagem, sabe, que não tem muita liberdade. Então para mim, depois de um tempo, se tornou enfadonho e eu já não queria fazer mais isso. Mas mesmo assim continuei fazendo durante esses 4 anos e só parei de fazer porque o livro foi pirateado por uma funcionária do CVC do Brasil. Depois disso as vendas caíram drasticamente e acabou com o trabalho. Então ele foi destruído por causa da pirataria. E esse foi um dos pontos negativos disso, porque você tem um trabalho no qual você investe todas as suas fichas, no qual você investe toda a sua força e depois, por causa de um ato de uma pessoa, de uma empresa, né, isso distorce o trabalho do dia para a noite e dá muito uma sensação de insegurança, porque as vendas elas flutuam, né, elas são sazonais. Você não vende bem o ano inteiro. No caso de turismo, então, quando era um mês anterior ao feriado, um mês anterior às férias, vendia muito em outubro, vendia muito em novembro, e depois em janeiro, fevereiro, vendia quase nada, porque já passou as férias, as pessoas já não estavam mais viajando, então havia esses altos e baixos. Tinha meses que vendia muitos exemplares, tinha meses que vendia bem pouco, sabe, sei lá, 30, 40 exemplares, então era muito instável, muito flutuante e isso dá uma sensação de segurança muito grande. E outra coisa, como eu disse, era um trabalho que não me realizava literariamente, não era um trabalho que me dava prazer de escrever. No começo sim, no começo eu realmente me empolguei, escrevia bastante e tudo, mas depois de um tempo eu queria uma novidade, eu queria fazer algo diferente e não havia margem para fazer isso dentro dos guias de viagem. Tinha uma linguagem já definida, já tinha um estilo definido, já tinha uma estrutura definida e era aquilo ali e eu não tinha como fugir daquilo. Então eu penso que quando alguém faz sucesso com um livro, qualquer que seja, na verdade, não apenas em viagem, mas em literatura também, eu acho que você acaba ficando escravo daquele formato. Talvez um grande risco que alguém tem quando tem sucesso é de se escravizar dentro de uma linguagem, de uma temática, de um certo personagem. Então é um perigo que você tem que evitar, que você tem que tentar fugir.
Se você fizer sucesso com um livro, aproveite esse sucesso, desfrute esse sucesso, mas tente se renovar, tente continuar e ser inventivo, ser original e não ficar preso naquele formato para o resto da tua vida. A pior coisa para um escritor literário é estagnar, é virar uma repetição de si próprio até o fim de seus dias. Mas a sensação é boa, eu não posso dizer que não foi boa a sensação de viver da escrita, realmente foi uma realização, foi um momento muito feliz da minha vida, no qual a gente viajou bastante, passeou bastante, a gente curtiu a vida. Não era algo muito trabalhoso, não precisava dedicar muito meu tempo, porque o livro estava vendendo independentemente de qualquer coisa, mas ao mesmo tempo dava uma sensação de insegurança e de instabilidade. É claro que se você tem um livro que vende milhões de exemplares ou centenas de milhares de exemplares, você faz uma bela poupança para o resto dos seus dias. No meu caso não, no meu caso vendeu bastante, permitiu viajar, permitiu, sabe, passear, mas depois que o livro parou de vender, eu tive que procurar um trabalho normal. Comecei a trabalhar com tradução, aí mudou a rotina, mudou um pouco toda a dinâmica da vida. Mas eu adoraria poder viver de escrita novamente, então se um dia algum outro livro meu fizer sucesso, já sei o que esperar, já sei o que pode acontecer. Mas é também outra coisa para a qual você tem que se preparar nessa carreira da literatura, da arte em geral, do entretenimento. É uma carreira muito instável, uma carreira muito imprevisível. Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. Um dia todo mundo fala de você, no outro dia ninguém se lembra que você existiu. Então, se você não estiver sempre apresentando coisas novas, sempre se renovando, sempre mantendo a bola para cima, se você deixar a peteca cair, acabou e daí você tem que começar do zero de novo. Não tem nada garantido, não tem nada definitivo, não é uma carreira que você pode dar bobeira e largar a mão. Você tem sempre correr atrás. É um trabalho sem fim. Eu quero saber de vocês quais são as suas expectativas para alguém que vive com a escrita. Como você acha que seria a sua vida se você vivesse da escrita? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe esse joinha, assine o canal se não são ainda, a gente se vê por aí, até mais. Tchau!